Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício das Neves e você está no canal Contabilizar Web. Aqui você encontra informações sobre contabilidade, departamento de pessoal e social e saúde e segurança do trabalho no âmbito do e-social e outras publicações de interesse dos contabilistas e gestores de RH. No vídeo de hoje, respondendo a inúmeras perguntas que chegam dos nossos inscritos, vamos falar sobre ECD e ECF para imunes e isentas. E antes de começar, quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E se no final ficar alguma dúvida, se acanhe não, deixe a sua dúvida nos comentários que nós vamos responder para você. Uma outra coisa, aqui na Contabilizar Web, nós fazemos contabilidade, prestamos consultoria e assessoria, fazemos terceirização de folha de pagamento, envios ao e-social, inclusive dos documentos de segurança e saúde do trabalhador, principalmente para isentas e imunes. Se você tiver alguma associação, alguma ONG, igreja e tiver alguma pendência no seu CNPJ, nós regularizamos para você e damos continuidade no trabalho. Vamos para o assunto então? Primeiro, eu vou falar para você sobre a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, e a sua atual regulamentação é feita pela Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 2003/2021 e nela nós temos o artigo 2º que explica o que é basicamente a ECD. Artigo 2º, a ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros. Aí tem os incisos. Primeiro, diário e seus auxiliares, se houver. Segundo, razão e seus auxiliares, se houver. E terceiro, balancetes, diários e balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos nele transcritos. Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, que é a ICP Brasil, a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital. Isso quer dizer que a ECD será assinada digitalmente antes de ser transmitida para o ambiente do projeto SPED. Continuando, lá no artigo 3º, nós encontramos a informação sobre quem deve apresentar a ECD, que você vê aí na sua tela e nós vamos ler juntos. Vamos lá. Artigo 3º. Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Mas o artigo 3º tem também o parágrafo 1º, que versa sobre quem está desobrigado. Vamos ver aí na tela. Parágrafo 1º. A obrigação a que se refere o caput não se aplica. Esse parágrafo tem vários incisos, mas o que nos interessa é justamente o inciso 4º, que trata do limite das receitas que desobriga as imunes e isentas do envio da ECD. Veja bem, nesse vídeo nós estamos falando sobre ECD e ECF, mas para imunes e isentas. Então, nesse caso aqui, o inciso 4º, ele desobriga as pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$4.800.000, esse valor é anual, né? Ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil, no caso da entidade ter começado no meio do ano ou em outro mês do ano que não janeiro.
Então, resumindo toda essa informação que eu passei para você, a ECD é a declaração que, para todos os efeitos, substitui o livro diário e o livro razão em papel. É como se ele fosse o diário eletrônico. E quem deve entregar? Já está a resposta aí, né? Todas as empresas obrigadas à escrituração contábil comercial, inclusive imunes e isentas. Existem algumas hipóteses de dispensa que nós encontramos no parágrafo 1º do artigo 3º. Como nesta aula estamos falando sobre imunes e isentas, essa informação está no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução Normativa 2003/2021. Então, resumo do resumo: imunes e isentas que tiverem receitas inferiores a R$ 4.800.000 anuais estão desobrigadas de entregar a ECD, não de imprimir e registrar o livro diário no cartório. Então, se você faturou, se a sua instituição teve um faturamento inferior a 4.800.000, você está desobrigado de apresentar a ECD, mas não está desobrigado de confeccionar, imprimir e registrar o livro diário no cartório. Então, a dica que eu deixo para você é que, mesmo que a sua instituição imune ou isenta esteja desobrigada de apresentar, você entregando a ECD facultativamente, ela substitui a obrigação de imprimir e registrar o livro diário em papel. Quase ia me esquecendo. O prazo de entrega da ECD, segundo a instrução normativa, é o último dia útil do mês de maio. E existe uma multa pesada, que é calculada sobre a receita, para quem deixar de cumprir a obrigação. Já quando a empresa ou instituição está desobrigada e queira entregar facultativamente, nessa dica que eu dei para substituir o livro diário, neste caso, não existe multa para entrega fora do prazo. Você ficou com alguma dúvida? Deixa aí ela nos comentários que eu vou responder para você. Continuando, agora nós vamos falar sobre a ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Essa obrigação é regulamentada pela Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 2004/2021 e, como a ECD, ela também é mais um módulo do projeto SPED. A ECF veio para substituir a antiga DIPJ. Desta forma, ela serve para a manutenção do CNPJ. Deixou de entregar por 2 anos consecutivos, já fica inativo o seu CNPJ. O artigo 1º da Instrução Normativa RFB 2004/2021 versa sobre quem está obrigado a entregar a ECF, que na verdade são todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas. Vamos ver o texto do artigo 1º. Artigo 1º. A escrituração contábil fiscal, ECF, será apresentada a partir do ano calendário de 2014 por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz, de acordo com as regras estabelecidas nesta instrução normativa. Prosseguindo, o parágrafo 1º do artigo 1º fala sobre as poucas hipóteses de dispensa, que na verdade são apenas 3. As empresas do Simples Nacional, que estão dispensadas, os órgãos públicos e as pessoas jurídicas inativas. Lembrando que, para ser considerada inativa, não pode ter nenhuma atividade operacional, nem não operacional, patrimonial ou financeira, nenhuma dessas. Se pagou uma conta de água, por exemplo, se pagou o contador, se houve uma movimentação no banco, ela deixa de ser considerada inativa. Agora, um erro que eu vejo muita gente cometer é enviar a ECF sem movimento. Gente, não existe ECF sem movimento. Quando não houver movimento, quando for de fato inativa,
exatamente nos moldes do inciso 3º do parágrafo 1º, basta enviar uma DCTF referente à competência janeiro do ano base, informando que a instituição está inativa. Depois disso, não precisa apresentar a ECF sem movimento. Originalmente, a ECF deve ser entregue até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao do ano calendário. Para esse ano de 2022, referente ao ano calendário de 2021, foi editada a Instrução Normativa RFB 2082. Ela é do dia 19 de maio de 2022, que prorroga, eu repito, excepcionalmente para esse ano, a entrega para o último dia útil do mês de agosto. Então a ECF de 2021 deve ser entregue até o último dia útil do mês de agosto de 2022. Uma outra coisa que muita gente me pergunta é sobre o plano de contas referencial. Esse é um plano de contas padrão da Receita Federal e nós temos que ligar cada conta nossa do nosso sistema em uma conta deste plano. Se você apresentar a ECD facultativamente, só para não precisar imprimir e registrar o livro diário, não precisa informar o plano referencial. Agora, se a sua instituição estiver obrigada a enviar a ECD, faturou mais de 4.800.000 ao ano ou proporcional, aí sim, você precisa informar o plano de contas referencial, porque você vai precisar recuperar a ECD quando num outro momento você for enviar a ECF. Nesses casos, quando houver a obrigatoriedade de entrega da ECD, eu tenho uma dica legal para te passar. Quando for enviar a ECD, a primeira, que você envia em maio, faça a validação e assine, mas não envie. Importe a ECF e faça a recuperação da ECD. Se houver algum problema, faça antes o ajuste da ECD. Eu estou dizendo isso porque a ECD, depois de enviada, é muito complicado para você fazer retificação. Então, eu deixo essa dica aí para você. E se você tiver alguma dificuldade para enviar qualquer destas declarações ou outras, ou precisar de uma consultoria, uma ajuda, se você não está conseguindo enviar a ECD ou a ECF, se tiver declarações em atraso, se estiver com pendências no seu CNPJ, entre em contato com a nossa equipe que nós vamos ter o máximo prazer em te ajudar. Eu vou ficando por aqui, deixo para você o meu abraço e até o próximo vídeo.